today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos continuar aqui com a nossa saga de resolução de exercícios. Agora eu vou resolver com vocês alguns exercícios relacionados ao ângulo limite e à reflexão total da luz, tá? Que ainda está dentro dos nossos estudos sobre a refração da luz, beleza? Então vamos lá. Vamos então aqui para a nossa primeira questão sobre ângulo limite e reflexão total. O exercício ele fala o seguinte, ó, a luz ao passar de um meio pararã, refringente para outro pararã, refringente, afasta-se da normal. Se o ângulo limite de incidência for pararã e o ângulo limite ocorre de pararã, aí ele quer saber o seguinte, qual que é a alternativa que completa corretamente as lacunas? Então vamos ler aqui a nossa alternativa. Ó. Quando o raio de luz passa de um meio refringente para outro refringente, ele afasta da normal. Então, ou seja, para o raio de luz afastar da normal, o que tem que acontecer? Ele tem que passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Beleza? Tá? E aí, continuando. Se o ângulo de incidência for que o ângulo limite, ocorre o fenômeno da reflexão. Então, ou seja, aqui ele está relacionando o ângulo limite de incidência, tá? E o ângulo limite ele está sempre relacionado à reflexão total da luz. Então, ou seja, para ocorrer o fenômeno da reflexão total da luz, então, ou seja, o ângulo de incidência ele tem que ser maior que o ângulo limite. Quando o ângulo limite de incidência for maior, quando o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, ocorre então o fenômeno da reflexão total. Tá? Então, ou seja, a alternativa que melhor completa isso aqui só pode ser o quê? A letra D de dado. Beleza? Pessoal, nessa próxima questão da Mackenzie, tá? Ela fala o seguinte, ó. Um raio de luz monocromática propagando-se em um meio de índice de refração n igual a 2, atinge a superfície que separa esse meio do ar, n igual a 1. O raio luminoso passará para o ar se o ângulo de incidência nessa superfície for, então, ou seja, ele quer saber qual que vai ser o ângulo para que não ocorra a reflexão total, ou seja, para que o raio de luz sofra refração ao invés de reflexão. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vou pegar os índices de refração. Então, eu tenho um índice de refração maior aqui, que vale quanto? 2. Eu tenho um índice de refração menor. Esse índice de refração menor, ele vale quanto? Ele vale 1. Então, ou seja, eu vou determinar aqui, então, o nosso ângulo limite de incidência. Para determinar o ângulo limite de incidência, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, seno de L é igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Então, ou seja, o seno de L vai ser igual a quanto? A 1 sobre 2. Qual que é o ângulo cujo seno é meio? 30 graus. Então, ou seja, o ângulo limite de incidência para que um raio de luz sofra refração ao invés de reflexão, ele tem que ser o quê? Menor do que 30 graus. Qualquer ângulo, nesse caso aqui, tá? Qualquer ângulo, qualquer raio de luz que incidir formando um ângulo maior que 30 graus, o que vai acontecer? Ele vai sofrer reflexão total, tá? Então, ou seja, a nossa resposta só pode ser o quê? A letra C, menor que 30 graus. Belezinha? Pessoal, vamos para a próxima questão aqui da Federal de Goiás. Ela fala o seguinte, ó. Deseja-se realizar uma experiência de reflexão total na interface entre dois líquidos imissíveis, usando-se um feixe de luz monocromático que incide de cima para baixo, como ilustrado na figura.
Dispõe dos seguintes líquidos. Então você tem aí os líquidos 1, 2, 3 e 4 com seus respectivos índices de refração absoluto e com suas respectivas densidades. Aí ele fala o seguinte, ó, com base nesses dados, pode-se concluir que os líquidos A e B são respectivamente... Então, beleza. Então, vamos olhar aqui. Em cima aqui, onde está essa caneta laser, eu tenho o ar. Então, quando a luz sai do ar para o líquido, o que acontece? Ela vai passar de um meio menos refringente para um mais refringente. Então, ela vai sofrer desvio, aproximando da reta normal. Quando ela está se propagando, nesse caso aqui, dentro do líquido A, ela vai incidir na superfície de separação e vai sofrer reflexão total. Tá? Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aqui. Está ocorrendo o fenômeno da reflexão total entre o líquido A e o líquido B. Para ocorrer reflexão total... Nesse caso aí, é necessário então que o índice de refração do meio A seja maior do que o índice de refração do meio B. Senão não vai ocorrer reflexão total. Então, só com base nisso aqui, de cara você já descarta o líquido 1. Então, o seu líquido 1 você já pode descartar. Porque ele é o líquido A, ele não é, com certeza, o líquido 1. Porque o líquido 1 é o que tem o quê? O menor índice de refração. Certo? Então ele pode ser o líquido 2, ele pode ser o líquido 3 também, você já pode descartar ele de cara. Beleza? Porque se você pegar o líquido 3 como sendo o líquido A, o 2 e o 4 vai ser maior. Então de cara você já descarta também o líquido 3. Beleza? Para ser o quê? Para ser o líquido A. Beleza? Mas ele pode ser o líquido B. Beleza? Então, ou seja, as nossas alternativas estão entre o quê? 2, 3 e o 4. Então, o índice de refração do meio A é maior que o índice de refração do meio B. E o líquido B, ele está no fundo. O que significa o quê? Que ele é menos denso que o líquido A, ou seja, a densidade de A é menor que a densidade de B. Então, de acordo com isso aqui que eu acabei de falar, qual que pode ser então o líquido A? O líquido A, ele vai ser o líquido que vai ter o maior índice de refração e a menor densidade. Então, o líquido A, ele com certeza tem que ser o 2. Beleza? Então, de cara, você já elimina a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E. Então, ele só pode ser o quê? A alternativa C e a alternativa D. Beleza? Porque ele é o que apresenta o maior índice de refração e a menor densidade. Agora, o líquido B, ele tem que ser um material que tem um índice de refração menor do que o A, certo? Beleza? E tem que ter o quê? Uma densidade maior. Então, ele só pode ser o quê? Então, o líquido B, ele só pode ser o líquido 3. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra C de casa, tá? Por que ele não pode ser o 4? Porque ele tem um índice de refração menor, mas ele tem uma densidade menor. Então, ele não pode ser o quê? O líquido 4. Então, o nosso líquido A vai ser o 2 e o nosso líquido B vai ser o 3. Belezinha? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos exercícios resolvidos a respeito do ângulo limite e reflexão total. Nós voltamos numa próxima videoaula para continuar resolvendo mais alguns exercícios sobre ângulo limite e reflexão total. Beleza? Um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! About you now.